Aleluia. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, chegamos no capítulo 7 de 2 Coríntios e o Senhor tem nos mostrado individualmente tantas coisas e também coletivamente muitas coisas, como igreja, mas também como indivíduos. Eu creio que o Senhor tem falado para cada um de nós individualmente muitas coisas peculiares para a nossa transformação e para que possamos ter uma mudança de vida, né? Graças ao Senhor, irmãos, só de estarmos aqui hoje já é uma vitória, né? Final de ano a gente está tendo comunhão, né, Ronaldo? Final de ano é tão complicado, e às vezes um ano tão pesado como foi 2025, aí chega o final de ano, parece assim, rapaz, será que tem irmão que vai na reunião? Né? Mas estarmos aqui, irmãos, mostra que o Senhor nos ama muito. É misericórdia do Senhor. Por isso que o capítulo 7 começa dizendo assim, né, de 2 Coríntios: amados. Irmãos, o Senhor faz questão de dizer para cada um de nós e nos chamar de amados. Você não sente que isso é um privilégio? Se sentir amado? Quantas vezes nesse ano você se sentiu amado? O Senhor nos ama todos os dias, mas parece que tem momentos que a gente fala assim, puxa, eu não sou amado, né? Aí o Senhor tem que nos lembrar, amados. Visto que temos essas promessas, nos capítulos anteriores vimos tantas promessas, né? No versículo 18, por exemplo, do capítulo 6, serei para vós outros pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, isso aqui é uma promessa que é cumprida já. Aí o Senhor nos fala que, no versículo 10, né, que embora não tendo nada, mas a gente possui tudo. Aí nos outros capítulos o Senhor vai falando também para nós. Então aqui ele fala no 7, fala assim, olha, visto que temos todas essas promessas, o que a gente precisa fazer agora? Purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo. Então a primeira coisa que o Senhor nos fala, e esse momento de final de ano é propício para nós por isso, né? É um momento que muitas vezes nos reunimos em famílias, muitas confraternizações em empresas, não é assim? É um momento que o Senhor fala assim, olha, você é amado, você tem promessas, mas fique atento, se purifique de tudo, ou se separe de tudo que possa contaminar o corpo. E por consequente, a alma. A contaminação começa no corpo e ela avança para a alma, né? Por um lado, nós temos o Senhor como o Espírito que dá vida, que entrou no nosso espírito e Ele quer ir do espírito alcançando a alma e o corpo. Por outro lado, irmãos, o inimigo, ele faz a obra contrária, né? Ele quer contaminar o corpo para chegar na alma, para mortificar o nosso espírito. Porque o inimigo, ele não quer que tenhamos um espírito vivo. Uma reunião, às vezes tem poucos irmãos, né? Igual hoje, tem poucos irmãos. Nós vamos ficar esperando alguém funcionar? Mas nós precisamos exercitar o nosso espírito, né? Precisamos ser esses que falam, puxa, eu estou aqui porque eu sou amado, porque eu tenho promessa e eu tenho direito de exercitar o meu espírito, de fazer o espírito fluir. Por isso, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A vontade de Deus, irmãos, sempre foi estabelecer uma relação sincera com cada um de nós. Deus, ele não gosta de superficialidade. Deus é um Deus profundo. Você gosta de viver um relacionamento superficial?
seja entre nós, seja de amizade, seja de um relacionamento homem e mulher, né? Ou com os filhos. Um relacionamento superficial é chato, né? Você não sente que é ruim? Quando você vai fazer uma amizade com alguém, o negócio é superficial, não aprofunda. Aí você fala, puxa, a pessoa não dá importância. Como que o Senhor se sente quando olha para cada um de nós? O Senhor, ele desde o princípio, no coração dele, irmãos, a vontade dele é estabelecer essa relação com cada um de nós. Uma relação profunda, sincera, cheia de amor e de adoração. Esse é o coração de Deus para cada um de nós. Só que para essa comunhão ocorrer, é necessário que a gente se separe de tudo aquilo que possa nos separar do Senhor. 2 Coríntios 6, 17 diz assim, portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Por que às vezes nós sentimos assim, puxa, parece que o Senhor não está me respondendo? Às vezes o Senhor fica em silêncio, porque também é um trabalhar dele conosco, mas às vezes, irmãos, é porque o Senhor está falando, olha, você está misturado, separai-vos, se separar-vos, eu vos receberei. E cada um de nós sabe o que nós temos em nós, na nossa vida, que precisa haver uma separação. Porque nosso Deus é um Deus santo, é um Deus sério, Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, mas Ele é um Deus justo. E na sua justiça, Ele não pode chegar até o homem que está envolto de tantas outras coisas. Certo? Ó Senhor Jesus, por isso que possamos ter esse coração, irmãos, de nos santificar, progredirmos no processo de santificação. E esse capítulo 7, ele nos ensina que o foco dessa mensagem está no versículo 10, tá, irmãos? Ele nos ensina que existe 2 tipos de tristeza, né? Então, por isso que o título da mensagem é o caminho do arrependimento que traz vida. Mas existe 2 tipos de tristeza. Uma leva ao arrependimento que traz vida. A outra é apenas um remorso, porque é tristeza pelas nossas coisas. Essa não produz vida, pelo contrário. Versículo 2, acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Paulo, mesmo em toda situação de calúnia, acusação, sofrimento, ele está falando para os irmãos, né? Antes ele tinha falado no versículo 11 do capítulo 6 que o coração dele e dos demais irmãos estavam alargados para os coríntios, né? Agora, aqui ele fala para os coríntios para também alargar o coração. Por um lado, irmãos, quando estamos servindo os irmãos, nosso coração está alargado para vocês. Por outro lado, o seu e o meu coração também precisa se alargar para os irmãos. E Paulo, ele foi muito sincero aqui, falando assim, olha, acolhei-nos em vosso coração. Porque quando nós acolhemos algum irmão no coração, nós temos o quê? Amor. Não é? Quando a pessoa não está no nosso coração, é mais fácil nós termos o quê? Crítica, julgamento, condenação. Mas quando a pessoa está no nosso coração, aí existe o amor, que acolhe, que intercede, que ora. Aí Paulo falando a situação, olha, tratamos ninguém com injustiça, nenhuma pessoa prejudicamos, ninguém jamais, de ninguém nos aproveitamos, e não digo isso para que de alguma forma vos condenar. Paulo estava falando aqui cheio de amor, pois já afirmei que estais em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos.
Irmãos, esse é o coração de um servo de Deus. Quando ele olha para os irmãos, ele olha com amor, não com condenação. E o coração dele fala assim: olha, nós estamos juntos. Eu não estou aqui, você aqui, ou você aqui e eu aqui. Nós estamos juntos, irmãos, para morrermos ou para vivermos. E a minha confiança em vós é grande, e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Aqui Paulo, ele tinha sido acusado, por falsos cristãos, de que ele era destrutivo, que Paulo era duro, até por causa da primeira carta que ele enviou aos Coríntios. E Paulo ficou com isso no coração, até sofrendo, preocupado com os irmãos, Só que aqui ele termina, com uma exclamação, falando que grandemente é confortado por causa dos irmãos. Por isso ele está transbordando de júbilo, mesmo em meio à tribulação. Irmãos, nós podemos ter essa confiança diante de Deus, de que os irmãos são confortados por nossa causa? Será que algum irmão tem sido confortado, tem sido transbordante de júbilo, mesmo em meio ao sofrimento, por minha causa e por sua causa? O nosso viver, irmãos, é para ser um alento para os demais filhos de Deus. Ou o nosso viver é um desgosto para o outro, ou é um pesar para o outro. Quando o outro olha assim, fala assim: acho que eu vou passar de largo, senão eu vou ficar pesado. Não é assim? Como tem sido, irmãos, a nossa vida? Tem sido fruto de amor para os irmãos, para a família, para as pessoas, ou tem sido fruto de guerra, de falta de paz, de tristeza? Ó Senhor Jesus. Então vamos entrar agora na diferença aqui entre remorso e arrependimento, tá? A tristeza do mundo, irmãos, ela traz o que? O remorso. É o medo de ser pego, é o ferimento no orgulho, é sentir-se mal porque as coisas deram errado ou não saíram do meu jeito. E essa tristeza, ela não muda o coração, ela gera uma amargura de morte. Sabe o que é essa tristeza para a morte aqui, ou esse remorso? Eu falei: puxa, as coisas não saíram do jeito que eu queria que saísse. Eu fiquei frustrado, eu fiquei ranzinza, as coisas deram errado, eu me senti mal. Essa tristeza, ela não vai mudar o meu coração. Pelo contrário, ela vai produzir amargura e morte. Qual tipo de tristeza temos vivido? A tristeza que temos vivido tem trazido amargura e morte para a nossa vida e, por conseguinte, para quem está ao nosso redor? Será que o nosso viver é só murmuração, reclamação, condenação? Que tipo de tristeza temos vivido? Deixa aí em 2 Coríntios ainda, mas vamos ler Salmos 51, 17. Salmos 51, versículo 17. Olha: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno, ao Senhor, é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Mas o remorso não é um coração contrito e arrependido. É simplesmente um orgulho ferido. Remorso é o nosso ego ferido.
não saiu do meu jeito. Salmo 34, 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, o que agrada o Senhor, irmãos? É um coração quebrantado, é o verdadeiro arrependimento, não é um remorso, não é um ego ferido. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse Deus grandioso, maravilhoso, santo, que habita nos lugares mais sublimes, também habita junto com aquele que tem um coração contrito, quebrado, arrependido. E aí nós temos dois personagens para ilustrar isso. O primeiro personagem, Judas. Todo mundo conhece a história de Judas. Andou com o Senhor. Judas amava o Senhor ou não amava o Senhor? Amava. Só que na cabeça dele ele tinha o modelo dele, a visão dele, o jeito que ele queria que as coisas acontecessem. E esse jeito que ele queria, esse Jesus que ele queria, revolucionário, né? Esperava um novo rei ali para acabar com Roma e libertar o povo, e eles viverem como as histórias que ele provavelmente ouviu na lei. Quando ele viu que isso não ia acontecer, o que ele fez? Ele ficou amargurado, né? Abateu a tristeza, contrito. Contrito não. Ficou triste. E aí o que ele fez? Vendeu o Senhor. Será que na nossa experiência diária, muitas vezes a gente não está vendendo o Senhor, irmãos? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria? Será que a tristeza que se abate assim, puxa, não foi do jeito que eu planejei, não aconteceu? Por exemplo, às vezes falar a palavra, irmãos, é um teste para o nosso coração, né, Ronaldo? É um teste para o nosso coração. Às vezes a gente fala aqui na nossa cabeça, assim, puxa, vai falar, o Espírito vai descer, os irmãos vão ser tomados do Espírito. Aí acontece, irmão, às vezes tudo miúdo, murchinho. Aí você olha assim, puxa, Jesus, e agora? Aí a gente fica acabado, né? Aí é um teste para o nosso coração. Os irmãos, não sei se os irmãos conseguem perceber isso na experiência de vocês, mas para nós, irmãos, é uma luta constante, sentida até mesmo no nosso corpo físico. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, Judas, quando ele traiu o Senhor e ele percebeu o que ele tinha feito, ele caiu numa tristeza maior ainda. O que ele deveria ter feito? Arrependido. E o arrependimento é voltar-se, né? Metanoia. Mas ele não se voltou para o Senhor. Ele estava frustrado, amargurado, triste, com ego ferido. Falei assim, não tem mais jeito para mim não. Já era. E essa tristeza, essa amargura gerou morte. Em vez de ir até o Senhor, pedir perdão, se arrepender, ele foi até um campo e se precipitou.
Algumas versões falam que se precipitou. Precipitar é tomar uma atitude impensada. Ele não considerou, ele não levou diante de Deus, ele se precipitou. Em quantas coisas nós temos nos precipitado? Seja no nosso falar, seja na nossa escolha. Nós somos precipitados demais, irmãos. E essa precipitação gera morte. Principalmente quando as coisas não saem da maneira que eu gostaria ou da maneira que eu planejei. Quantos fizeram a listinha no início do ano para as metas? Aí chega no final do ano, quantas foram cumpridas? Não sei. Aí às vezes bate aquela tristeza. Irmãos, isso não vai gerar vida não. Eu preciso voltar os meus olhos para Jesus. Firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais. E aí o segundo personagem é Pedro. Pedro também foi precipitado. Vou morrer com você, Senhor. Cortou a orelha do servo. Foi até onde o Senhor estava. O que aconteceu? Negou o Senhor. Uma vez. Não contente com uma vez, negou a segunda vez. Não contente com a segunda vez, negou pela terceira vez e jurando ainda. Jurando. E aí na versão falando, tem uma palavra que ele usa, que é, na hora que a gente pega na raiz da palavra, é falando palavras que não se deveriam falar. Nossa maneira, hoje a gente poderia falar que até mesmo palavrão ele usou. Voltou à velha vida. O pecado de Pedro foi menor do que o de Judas? Não foi não, irmãos. Deus não faz escala de erro, de pecado, não. Foi a mesma coisa. Mas qual foi a diferença? Quando o galo cantou, ele lembrou do que Deus tinha falado, do que o Senhor tinha falado. E ele chorou amargamente. E por chorar amargamente, por ele entender o que ele fez, ele teve um arrependimento verdadeiro. Fugiu ali, chorou, ficou fugido. Mas ele fitando os olhos no Senhor, porque ele viu o Senhor olhando para ele. O que produziu, irmãos, o arrependimento foi o Senhor olhar diretamente para ele. Judas, ele não teve oportunidade, porque ele não foi ao Senhor. Talvez se ele tivesse ido ao Senhor e o Senhor olhado para ele, quem sabe Judas não teria se arrependido. Pedro se arrependeu. E aí quando o Senhor, mesmo Pedro se sentindo condenado, né, arrependeu, contrito, nós vimos em Isaías que o Senhor ele habita tanto nos altos céus, quanto com aquele contrito e abatido de espírito. Então quando Pedro estava ali, arrependido, contrito, triste, chorando, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor falou o quê? Vai, avisa meus discípulos e... Por que o Senhor falou e a Pedro? Porque, às vezes, irmãos, nós somos fortes demais. E às vezes se o Senhor nos chamar pelo nome, a gente não vai não. Assim, puxa, agora eu estou condenado, o que eu fiz não tem perdão. Mas o Senhor falou assim, olha, vai lá e chama a graça. Vai lá e chama o Cunha. Irmãos, isso é um privilégio de sentir-se amados por Deus. O Senhor não deixa ninguém para trás. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele nos ama igualmente, irmãos. Nós só precisamos ter um verdadeiro arrependimento. Senhor Jesus, deixa eu avançar. Mas qual que é o fruto desse arrependimento, né? 2 Coríntios 7... a partir do versículo 6, ele fala assim, ó, Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. De novo, irmãos, a sua vida pode ser um consolo para outro irmão. Às vezes, a sua visita a um irmão pode ser um consolo que você não tem dimensão. O que isso produz na vida do outro. Isso é um fruto de um viver de alguém que é contrido, de alguém que vive no arrependimento, sabe que precisa da graça de Deus.
E aqui Paulo foi consolado com a chegada do irmão Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza, a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Portanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque foste contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Portanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Irmãos, olha que coisa linda. Paulo estava preocupado porque enviou a primeira carta, os irmãos ficaram entristecidos, mas aquela tristeza era uma tristeza de arrependimento. É uma tristeza que expõe, que nos traz a luz do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes, infelizmente hoje no meio cristão, muitos querem ouvir uma palavra açucarada, né? Que alisa a mão na cabeça, ô dó, ô fica assim não, você é bonitinho, não é? Irmãos, isso não traz transformação não. A palavra do Senhor, ela é reta, e muitas vezes ela separa alma e espírito, e ela vai nos expor muitas vezes, e aquilo vai doer, vai trazer tristeza no momento, mas essa tristeza ela produz arrependimento, é para salvação, não é para prejuízo. Aí versículo 10, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso. A tristeza que é produzida pela luz do Senhor, ela não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento. Irmãos, eu gostei demais dessa palavra, uma qualidade de arrependimento, porque tem um arrependimento que não é arrependimento. Não adianta eu querer ser igual aqueles masoquistas, né? Bater nas costas, subir de joelho em escadaria, isso não é arrependimento não, irmãos. Existe uma qualidade. A gente viu lá, o Senhor ele não está preocupado com sacrifícios, Ele está preocupado com o contrito e abatido de espírito, aquele que arrepende de verdade, que quando a luz expõe, ele chora amargamente, mas ele olha diretamente nos olhos do Senhor, ele se volta para o Senhor. E esse arrependimento conduz à salvação, porém a tristeza do mundo traz morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provaste estar inocentes nessa questão. E aqui Paulo estava falando também da questão que aconteceu lá em Coríntios, né? Daquele jovem que pecou com a esposa do pai. E aqui Paulo mostrou para ele qual que é o fruto do arrependimento. Mostrou que primeiramente eles têm uma dedicação. Eles tiveram uma reação diante daquela exposição. E essa dedicação também tornou-se a defesa própria, tornou-se indignação contra... Irmãos, nós precisamos ficar indignados contra nós mesmos, contra o nosso viver muitas vezes, contra o nosso pecado. Puxa, Senhor, eu estou indignado de novo isso aqui, Senhor, misericórdia. Temor, puxa, temer o Senhor. Quantos cristãos hoje estão perdendo o temor de Deus, irmãos? Vivendo uma vida superficial, uma vida leve. Aí Paulo abre o coração, né? Que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Nós temos esse anseio, irmãos. Em todos os aspectos provaste estar inocentes nessa questão. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado. Paulo está falando assim, olha, eu não escrevi por causa de um ou de outro, para condenar um ou outro, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto,
fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós, mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Irmãos, olha esse fruto do arrependimento. Ele trouxe, eu marquei 3 palavras aqui, ó. Primeira coisa, solicitude. O desejo de consertar o que está errado. Solicitude. Quando a luz vem, irmãos, nós vemos que estamos errados ou que erramos, eu preciso ter uma solicitude, preciso ter uma reação, um desejo de, puxa, preciso consertar. Eu quebrei o copo, como é que eu vou fazer? Tem jeito de colar? Não sei. Será que eu vou ter que comprar outro? Mas eu tenho que ter esse desejo de consertar a situação. Preciso resolver a situação. Sabe qual é o problema hoje no meio cristão? Muitos querem varrer para debaixo do tapete. Às vezes a luz vem, às vezes algo é apontado, o Espírito está apontando, fala, não, mexe com isso não, deixa, varre para debaixo do tapete, que esquece isso, mexe com isso não, é problema. Irmãos, a luz vem, nós precisamos resolver. Se eu quebrei, eu preciso consertar. Se eu difamei, eu preciso pedir perdão. Próxima palavra que eu coloquei aqui, indignação. Mas a indignação não é contra o outro. Paulo falou assim, olha, eu não escrevi por causa de um ou de outro. A indignação não é contra o irmão. A indignação é contra o meu próprio pecado. Muitas vezes, irmãos, nós achamos, não, eu não peco, eu não faço nada. A minha apatia, a minha frieza, a minha falta de compromisso é pecado. O eu trocar o Senhor por tantas outras coisas é pecado. Eu preciso ficar indignado contra mim mesmo nessas situações. A luz vem, eu preciso me arrepender. E a terceira palavra que eu grifei aqui foi desejo. É uma sede renovada de estar perto de Deus. Nós esse desejo forte de estar perto do Senhor. A luz veio, me arrependi, chorei amargamente, mas eu quero estar com o Senhor. Judas se precipitou. Pedro ficou aguardando até o Senhor chamar ele de volta. Ele tinha um desejo de estar perto do Senhor. Irmãos, nós vamos ter esse desejo ardente. Senhor, eu não quero ficar longe do Senhor. Jacó, antes de ir para o Egito, ele falou, se o Senhor não for, eu não vou não. Moisés também falou isso. Se o Senhor não for lá na frente, não vou não. Eu preciso ter isso no meu coração, irmãos, queimando, como realidade. Senhor, eu não quero viver longe do Senhor. Eu não quero perder a sua presença. Irmãos, nós como igreja, irmãos, esse arrependimento não é um castigo. O arrependimento é um presente de Deus para nós. Tanto individualmente, como coletivamente como igreja. O arrependimento é um presente de Deus para que a gente possa recomeçar. Quem aqui precisa recomeçar? Irmãos, eu preciso. Eu preciso recomeçar, não é porque o ano está acabando e vai começar um velho ano, não, que vai repetir as mesmas coisas. Eu preciso recomeçar hoje, porque eu preciso. Vai começar o velho ano, não é novo, é velho. O ano é sempre velho, a gente está ficando velho, o ano velho, as coisas repetindo. Eu preciso recomeçar hoje. Preciso recomeçar a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, a andar na presença do Senhor, amar o Senhor. Preciso recomeçar hoje a minha leitura da Bíblia. Preciso recomeçar hoje o amor com os irmãos. Preciso recomeçar hoje, irmãos, a ter aquele coração que eu tinha lá no início, queimando, fervoroso, que não queria ficar desgrudado do meu amado, porque Ele um dia me chamou de amado. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Ó Senhor Jesus, sem Ele ficamos presos ao passado,
Mas com Ele, irmãos, nós quebramos as correntes que nos prendem. Tem alguma corrente que te prende essa noite, irmãos? Se tiver, o Senhor está quebrando essa noite em nome de Jesus. Vamos ler lá em Mateus rapidinho, só para ir finalizando aqui. Mateus 27, capítulo 27 de Mateus, versículo... não, esse aqui é de Judas, falando de Judas. E o Lucas fala de Pedro, é no de Lucas, tá? Desculpe, irmãos, é Lucas 22, só para mostrar o Pedro aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo 61 e 62, assim: e aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Aqui, irmãos, o Senhor, essa noite, nesse momento, o Senhor está olhando nos olhos de cada um de nós. Nós sabemos qual é a nossa condição, qual que é a nossa luta, qual a corrente que muitas vezes está nos prendendo, mas o Senhor está olhando para cada um de nós agora. Então, antes de continuar, eu queria convidar os irmãos um minutinho, você e o Senhor. Ora, baixa a cabeça, fecha os olhos, ora diante do Senhor agora, irmãos. O Senhor está quebrando a corrente que te prende, que nos prende. O Senhor está te chamando de amado, e Ele está olhando nos nossos olhos e nos chamando de volta, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Provérbios 28:13 diz assim: quem camufla ou quem esconde suas faltas ou seus pecados, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está essa noite nos dando toda a compaixão, derramando toda a sua compaixão em nós, derramando todo o seu amor em nós. Quem confessa e deixa, recebe toda a compaixão de Deus. Possamos ser esses que consolam uns aos outros, né? 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então o Senhor está nos consolando essa noite, irmãos, é para que eu e você também possa consolar outros, possa ser esse lugar de refúgio que alivia um pouco a carga que outro irmão está passando. Talvez seja seu filho, talvez seja seu irmão, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, talvez algum irmão da igreja. O Senhor coloca no seu coração, mas eu e você precisamos ser esses que aliviam a carga uns dos outros. Tiago, capítulo 5, para finalizar. Tiago, capítulo 5, 16. Tinha alguns outros versículos aqui, mas não vai dar tempo, irmãos. Então eu vou encerrar com Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Irmãos, querem ser curados? Confessai uns para os outros, orai uns pelos outros. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Irmãos, eu preciso da sua oração.
Sabia? Eu preciso da oração dos irmãos. A sua oração diante de Deus é muito poderosa e eficaz. E muitas vezes nós estamos aqui porque alguém orou e tem orado por nós. Possamos também ser esses que estejam orando uns pelos outros, né? Então, irmão, só reforçando o remorso, ele olha para o erro e se desespera, se precipita. O arrependimento, ele olha para a cruz e encontra esperança. Eu queria que os irmãos gravassem essa frase, tá? O remorso olha para o erro e se desespera. O arrependimento olha para a cruz e encontra esperança. Então, irmãos, não sejamos esses que ficamos entristecidos por nossas coisas, mas que a tristeza que vier até nós seja aquela tristeza que produz o arrependimento, que produz a vida, que nos leva de volta à comunhão com o Pai. Então, onde eu e você precisamos de mudança hoje? É no nosso orgulho? É algum pecado escondido? É na falta de amor pelo próximo? Não sei. Cada um de nós sabe a sua condição. Mas se o Senhor brilhou, que possamos ser esses que tenham uma ação de ir diante do Senhor, corrigir o que está quebrado, se arrepender, olhar para a cruz e encontrar esperança. Deixe que a tristeza, segundo Deus, gere em você uma nova vida. Onde há arrependimento, o céu se abre e a graça transborda. Irmãos, onde há arrependimento, o céu se abre e a graça transborda. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. A gente pode compartilhar em pequenos grupos. Jesus é o Senhor.